Eu queria começar esse vídeo falando de futebol, mas a gente vai ter que tocar aqui no assunto antes de falar, né, sobre esse empate frustrante do fim de semana aí, Chelsea e Burnley 1-1. A gente tem que falar sobre o caso de racismo, né, que acabou sofrendo aí o Fofana, né, por meio das redes sociais. Eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes. Nessa primeira parte eu vou estar falando sobre mais um caso de racismo, né, agora dessa vez envolvendo um jogador do Chelsea, mas que não foi o único, né? Nesse jogo eu vou trazer aqui também um jogador do Burnley que também sofreu o abuso de racismo, né? Foi vítima de racismo. E depois eu quero falar um pouquinho mais sobre o jogo em si, trazer alguns dados referentes ao desempenho do Chelsea até então. Bom, muitos de vocês aí acompanharam, assistiram, né? O Chelsea acabou empatando em casa em 1-1 com o Burnley, mas o que realmente ficou marcado logo depois da partida foi o Fofana, né? Usar as redes sociais, ali, a conta dele no Instagram, para mostrar, né? Para expor alguns casos de pessoas racistas que estavam ofendendo ele, chamando de macaco, alguns utilizando por emoji também. Mais um caso muito triste, né? A gente já teve muito recentemente aí o caso do Vinícius, né? No jogo entre Benfica e Real Madrid pela fase de playoffs, Liga dos Campeões, né? Que já deu bastante confusão. A gente já teve um posicionamento muito ruim do próprio Mourinho, né? E agora dessa vez a gente tem com um jogador do Chelsea, né? A gente sabe que o empate é frustrante, que é mais um resultado ruim, principalmente se falando de Premier League, né? São 4 pontos perdidos aí nos últimos 2 jogos de Premier League, né? Tudo bem que nesse meio termo aí teve a vitória por 4-0 contra o Hull City, mas é protocolar, né? Eu até estranhei o Chelsea ganhar com a facilidade que ganhou do Hull City, porque geralmente o Chelsea sofre mesmo nesses jogos mais bobinhos, nesses jogos que você tem lá, só que realmente a sua obrigação é ganhar, e às vezes o Chelsea acaba mesmo assim sofrendo bastante, e pelo menos contra o Hull City conseguiu a classificação pela Copa da Inglaterra, o 4-0. Mas vamos lá falar um pouquinho sobre esse caso do Fofana. O Fofana, então, usou as redes sociais, né, expôs ali alguns desses, entre aspas, torcedores, né, são muito mais pessoas aí racistas, né, que estavam o ofendendo ali. Depois, vários jogadores do Chelsea começaram a se posicionar, começaram a demonstrar apoio, né, e mais aqui para a noite, né, lá já na Inglaterra já é um início de madrugada, o Chelsea emitiu um comunicado oficial, né, condenando os ataques, prestando solidariedade e cobrando para que as pessoas responsáveis por esses ataques racistas, que elas sejam aí encontradas, denunciadas, e que alguma medida seja mais efetiva, né, seja tomada. Mas não foi só o Fofana, né, que foi vítima de racismo, né? O Hannibal, jogador do Burnley, também sofreu ataques raciais nas redes sociais. Então, uma partida com gosto amargo para o torcedor do Chelsea por conta de um empate frustrante dentro de casa, depois de estar ganhando o jogo, um desempenho ruim, né? Eu vou entrar na parte do jogo já já, mas um jogo marcado aí com 2 jogadores sendo vítimas, né, de ataques racistas, sendo vítimas de abuso através das redes sociais, né? E o Fofana expôs ali, acho que 4 ou 5 prints que ele coloca de mensagens que ele recebeu no Instagram, mas muito provavelmente deve ter dezenas, né? Que ele deve ter recebido aí, principalmente por conta da expulsão. Eu entendo que alguns torcedores podem acreditar que o Chelsea se deu empate porque o Fofana foi uma expulsão desnecessária, né? Não era um lance tão decisivo dentro do jogo ali, ele recebeu o segundo cartão amarelo, mas eu vou ser bem sincero com vocês aqui, eu não acho que mesmo que o Fofana não tivesse sido expulso, eu não sei se o Chelsea teria garantido os 3 pontos, tá? Pelo fraco desempenho que teve. Mas obviamente que nada justifica ele ter sido vítima de ataque racista, né? Não é expulsão, mesmo que o Chelsea tivesse perdido o jogo por conta da expulsão, o Fofana não deveria ter sido tratado dessa maneira, muito pelo contrário, né? Todo e qualquer jogador merece respeito. Então fica essa nota muito triste, né? Eu queria começar falando sobre esse tema, é um tema muito sensível, a gente tem que ter muito cuidado, né, para
para trazer uma análise, para falar sobre o tema, mas é importante o posicionamento, né? E aqui, enquanto um canal, sendo um jornalista também, é importante que eu me posicione e traga aqui para vocês que, né, tem aqui, o Fofana tem o meu apoio com a grande maioria, né? Se não quase 100% da torcida, né, 100% da torcida do Chelsea ali tá apoiando o jogador. A gente entende que foi um resultado frustrante, não foi uma partida boa, mas que nada justifica você atacar outra pessoa por conta da cor da sua pele, né, da sua etnia, seja por qualquer outro motivo, né, por religião, por questões, enfim, nada justifica. Então fica também aqui a minha solidariedade, o meu respeito, e que essas pessoas que cometeram esse crime, né, que elas sejam denunciadas, que elas sejam banidas, né, da rede social, e que, na medida do possível, que elas respondam, né, por esse ato criminoso, né? Isso não pode ficar impune, né? O próprio Fofana depois escreveu nas redes sociais que se faz tantas campanhas, né, se fala tanto sobre a questão do racismo, mas ainda em 2026 os casos são recorrentes, né? A gente teve aí recentemente, aí, praticamente aí, na mesma semana, o caso do Vini, né, que envolveu aí o Prestiani, né, jogador argentino do Benfica, e agora a gente teve, né, por parte do Chelsea, perto da gente, né, jogador do Chelsea importante, o Fofana, agora sendo vítima, e também dentro desse jogo a gente teve também aí o caso do Hannibal do Burley, que também sofreu esse tipo de abuso. Então fica aqui a nossa solidariedade, o nosso respeito aos dois jogadores, né, aos dois atletas, porque independente de qual fosse o resultado, independente de expulsão ou não expulsão, nada justifica um ataque racista, nada justifica um ataque criminoso como esse que esses dois jogadores sofreram, né? A gente então fica aqui agora na torcida para que eles possam se recuperar mentalmente, porque é muito difícil passar por isso, e que principalmente que as autoridades, né, que o Chelsea junto com a própria Meta ali, dona do Instagram, para que polícia, para que se tenha alguma investigação, algum banimento, alguma coisa precisa ser feita para que outras pessoas olhem esse exemplo e não cometam mais esse tipo de crime, né? Então essa é a primeira parte do vídeo que eu queria trazer aqui, esse posicionamento. Era importante estar aqui falando com vocês sobre isso, de que nós não vamos aceitar, né? Esses torcedores, entre aspas, nem são torcedores, né? Essas pessoas não representam o Chelsea, né? Não fazem parte da nossa comunidade, já que o Chelsea tem tantas estrelas aí, né? Drogba, a gente tem Kanté, a gente tem Makelele, a gente tem Anelka, poxa, você tem inúmeros jogadores, né? Você tem, poxa, Hasselbaink, você tem Gullit, você tem muitos jogadores que marcaram a história do Chelsea. Então, esses torcedores não representam o que a torcida do Chelsea pensa. Beleza, pessoal? Queria então fechar essa primeira parte do vídeo, torcendo pelo Fofana. A gente sabe que, cara, é muito difícil passar por isso, né? E o Vini tem sido aí um grande representante da força, né? Ele que quase semanalmente passa por isso, né? Na Espanha ali, as torcidas adversárias ao Real Madrid acabam ofendendo e o ofendendo, e o Vini aí sempre mostrando muita força. Então também aqui fica a solidariedade, o apoio, o respeito ao Vini Júnior. Agora sim, falando um pouquinho mais dentro de campo, né, sobre a questão de algumas estatísticas, a gente teve aí com a expulsão do Fofana a 6ª expulsão do Chelsea na Premier League, são 9 na temporada, incluindo também o Maresca. E vamos pegar esse número 6 porque também é o número de vitórias que o Chelsea tem em Stamford Bridge, tá? São apenas 6 vitórias na Premier League nessa temporada, é muito pouco, né? São mais 5 empates e 3 derrotas. O Chelsea está na tabela ali de jogos dentro de casa, o Chelsea está bem mal, né? São apenas aí, são 18, 20, 23 pontos em casa, né? 23 pontos é muita coisa, né? É muita coisa que, se tratando de Premier League, se tratando, poxa, não dá pra gente aceitar, né? Com isso o Chelsea ocupa então o 4º lugar, 45 pontos, é a mesma pontuação do Liverpool e do Manchester United, mas o Manchester United ainda vai jogar na rodada, vai jogar nessa segunda-feira contra o Everton fora de casa, e se ganhar, ultrapassa o Chelsea cai para a 5ª colocação,
e aí vai ser uma briga boa, né? Dessas duas vagas, os 3 times ali, o Chelsea tinha a chance de se aproximar do Aston Villa, né, que tá ali com 51, se eu não me engano, mas o Chelsea acabou deixando aí mais alguns pontos pelo caminho. Inclusive o Chelsea é o time que mais perdeu pontos depois de sair em vantagem, são 19 pontos. Desses 19, 17 são em Stamford Bridge. É muita coisa, gente, é muita coisa. 19, mais 19 pontos, ou mais 17 pontos, o Chelsea estaria brigando ali com o Arsenal pela liderança. Então, isso significa muita coisa. E outro lado importante aqui, o desempenho contra os times promovidos. Até agora é apenas, né, uma vitória. São mais 2 empates e 2 derrotas. Né? O Chelsea perdeu para o Sunderland em casa de virada, perdeu para o Leeds, empatou agora com o Burnley, empatou recentemente com o Leeds. Né? Só ganhou o jogo do primeiro turno contra o Burnley, fora de casa, 2-0. Ainda sob o comando do Maresca. E o levantamento do The Athletic, né? O Chelsea levou 12 gols de bolas paradas. O Chelsea tem um treinador de bolas paradas, né? Que é o Bernardo Cueva, né? Um treinador de set pieces. Então, muita coisa precisa ser revista aí. Uma baixa que a gente teve foi o Estevão, né? Fora, desconforto, problema na coxa, que vai passar por exames médicos aí para entender a gravidade, para entender por quanto tempo vai precisar ficar fora, tendo, né, a sua recuperação para aí sim voltar. Por outro lado, a gente teve aí que o único ponto positivo desse empate foi mais um gol do João Pedro, né? Que inclusive são 9 participações em gols nos últimos 6 jogos, sendo 11 gols só na Premier League. Né? Então aí, importante o desempenho do João Pedro, que cresceu bastante com o Liam Rosignor, né? Mas o Chelsea acabou de deixou escapar mais 2 pontinhos aí. E por que era tão importante? Eu até trouxe aqui nos meus últimos vídeos que era importante o Chelsea garantir as vitórias, né, nesses 4 confrontos recentes, né, que era contra Wolverhampton, Hull City, Leeds e agora o Burnley. Né? Era necessário que o Chelsea conseguisse garantir ali o máximo possível de pontos, porque depois viria uma sequência muito difícil, né, que começa já no próximo final de semana, que é contra o Arsenal fora de casa. Né? Depois disso o Chelsea tem o Aston Villa fora, esses dois pela Premier League, tá? Depois o Chelsea tem fora o Wrexham, né, mas aí pela Copa da Inglaterra, e aí voltando para a Premier League tem Newcastle em casa, Everton fora, Manchester City casa, Manchester United casa. Uma sequência muito difícil para o Chelsea, né? É claro que mesmo que se o Chelsea tivesse ganho, né, contra o Leeds e contra o Burnley, obviamente que ia ter que buscar também os resultados contra esses adversários, né? Só que agora é quase que uma obrigação para você se manter ali na briga pelo quarto, pelo quinto lugar, né? Nesse momento o quinto lugar está dando uma classificação direta para a próxima Liga dos Campeões, mas o Chelsea tem que almejar ali, brigar pelo terceiro, pelo quarto lugar, né? Então são próximos jogos difíceis, né? São adversários fortes, vários deles aí, né? Arsenal fora, Aston Villa fora, Everton fora, mesmo em casa, Newcastle, Manchester City, Manchester United, são adversários com que o Chelsea vai ter que buscar pontos, contra alguns deles vai ter que garantir a vitória para compensar esses resultados ruins, né? São 4 pontos desperdiçados, né? Mais 4 pontos o Chelsea estaria ali tranquilamente na quarta colocação, independente da vitória do Manchester United, chegaria aos 48, mas aí o Chelsea teria o confronto contra o Manchester United vencendo, poderia abrir uma vantagem, e aí o Chelsea acaba se complicando, né, nessa briga pela classificação para a Champions League. Então são adversários difíceis e que o Chelsea agora vai ter que buscar resultados, e se isso dá algum alento, pelo menos nos grandes jogos, o Chelsea sempre mostrou muita força, né? Teve ali aquela derrota para o Manchester United no primeiro turno, ainda com a expulsão logo no início do Robert Sanchez e tal, mas teve um empate, né, com o Arsenal em Stamford Bridge, mesmo depois da expulsão do Caicedo, né, o Chelsea abre o placar, toma o gol de empate. Contra o Manchester City também consegue, já nos acréscimos, o empate. Contra o Newcastle estava perdendo por 2-0, né, no St. James Park, no segundo tempo consegue buscar o empate. Então o Chelsea já mostrou força, mas nesses últimos 2 jogos realmente deixou a desejar. Queria trazer então um pouquinho desse panorama, e só para a gente fechar um pouquinho, falar mais um desempenho ruim, né? Mais um jogo ruim dentro de casa, agora contra o Burnley, empate 1-1.
O Chelsea tem ali 5, 10, talvez 15 minutos, né, do primeiro tempo ali que são bons, de controle, que o Burnley não consegue jogar, não consegue se encontrar, não consegue ter uma troca de passes, que o Chelsea começa muito bem, marca sob pressão, consegue roubar a bola, consegue criar alguma coisa, mas depois disso também o time parou, né? Depois o time parou, depois o Burnley começa a ter um pouco mais de bola, começa a levar algum tipo de perigo. Aí um segundo tempo também já morno, o Chelsea até sai em alguns momentos ali no contra-ataque, tem uma bola ou outra que sempre no último passe ali um defensor do Burnley consegue tirar, a bola não foi, né, melhor passada, então assim, desempenho ruim, né, mais um jogo ruim. O Chelsea que teve ali uma semaninha tranquila para se preparar contra esse adversário. Burnley que não vive uma grande fase e mesmo assim o Chelsea conseguiu sofrer o gol, conseguiu sofrer o gol nos acréscimos, um gol de cabeça, perdendo mais 2 pontos dentro de casa, dando sequência aí a uma campanha bem irregular em Stamford Bridge. Então o Chelsea precisa abrir o olho, precisa ganhar jogos em casa, precisa marcar os territórios em casa, porque senão vai ser muito difícil essa briga pela classificação para a próxima Champions League. Mas eu quero saber a opinião de vocês, né? O que vocês acharam desse desempenho contra o Burnley? As mexidas, né, que o Rosenior acabou fazendo ali, que não surtiram grande efeito, né? Mais um jogo bem assim do Delap, né? Palmer também não fez lá um grande jogo. Quero saber sua opinião, né? O que você achou desse desempenho do Chelsea? O que você espera para esses próximos jogos, né? Uma sequência difícil. Quero aí também saber essa sua opinião, trocar uma ideia com você. Eu respondo sempre lá nos comentários. E é isso. Beleza, pessoal? Então queria trazer esse vídeo, destacar primeiro a questão do Fofana, falar um pouquinho, trazer esses números importantes, porque isso aqui dá um panorama de onde essa temporada do Chelsea está escapando, né? E também trazer um panorama aí dos próximos jogos, que vem aí por aí uma sequência bem difícil, em que o Chelsea vai ter que mostrar força, vai ter que mostrar resiliência, e não dá para abrir o placar e achar que tá tudo resolvido e ficar com aquele jogo que não vira nada, né? Então, para quem puder, quem tá chegando agora, dá uma força, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, deixa seu comentário, isso é muito importante, que o Chelsea Análise é aqui uma comunidade pra gente falar dos jogos, fazer as análises, falar das transferências, se posicionar em casos como esse que aconteceu com o Fofana, isso é muito importante, né, a gente trazer esse nosso posicionamento também. Essa aqui é uma comunidade brasileira sobre o Chelsea. Beleza? Valeu, pessoal, volto em breve, tamo junto, abraço!